Então, conforme o prometido, temos duas pessoas sensacionais aqui. A Nirvana, olha que nome maravilhoso, hein? Não lembra aquela capa de disco do Nirvana? Aquele bebezinho com dólar boiando na piscina? Nirvana, tudo bem? Eu quero que você se apresente para o pessoal aqui. Olá, um prazer enorme estar aqui com você, Lito. Eu sou Nirvana Deck, eu sou engenheira mecânica e trabalho na área de defesa da Boeing e na Kennedy Space Center com projetos aeroespaciais. Olha só, parece coisa pequena, né? Parece ciência de foguete. Vem cá, você então trabalha em projeto de foguete realmente? Trabalho, sim. Trabalho. A minha equipe trabalha. Agora a gente está trabalhando na Starliner, que é uma cápsula, uma nave espacial, na verdade. A minha Ah, equipe também trabalha no SLS, que é o Space Launch Systems, que é um foguete enorme, e trabalhamos em alguns projetos proprietários no setor de defesa também. que legal. Olha, eu acho que o papo hoje vai render bastante, hein? E tenho aqui comigo também a Isabelle. Isabelle, tudo bem? Tudo bem, Lito? Primeiramente, queria agradecer o convite. É uma honra estar participando do seu canal. Muito E obrigado por participar. obrigada pelo convite. Então, eu sou a Isabelle e atualmente eu estou cursando o curso de piloto comercial na SAFE. Estou fazendo a parte de voo por instrumentos. Ah, E a IFR já, então, a menina. isso, eu estou na parte do IFR. Então, ó, que legal. Eu trouxe hoje para conversar, né? Agora estamos nós três aparecendo aqui. Para conversar um pouco sobre o caminho, assim, como é que, por que que de onde surgiu o interesse das mulheres de entrar para o aeroespaço, né, vamos falar assim, e quais foram as dificuldades de chegar lá, e é bater um papo descontraído, tá? A gente não tem pauta, a gente só quer entender um pouco e como é que uma pessoa que está aqui no Brasil, de repente vai para os Estados Unidos e está trabalhando em alguma coisa que vai chegar em Marte, sabe? É um negócio muito espetacular. E sendo mulher, assim, vamos falar sobre as dificuldades disso. Eu tinha feito, eu não fiz a lição de casa direito, tá? Mas eu sei que a ANAC fez uma estatística entre, acho que 2015 e 2019, houve um aumento das mulheres que tiraram licença de piloto. Foi um aumento de 160%. É um número incrível. Só que, apesar desse aumento todo, as mulheres que são pilotos correspondem a apenas 3% da população de pilotos no Brasil. Então, esse é um número muito pequeno ainda. E desses 3%, né, não desses 3%, mas da totalidade, 1% são pilotos de linha aérea. Então, é um número muito baixo ainda, ter só 1% de mulheres na carreira de piloto de linha aérea. Então, eu espero que com esse bate-papo, mais mulheres se incentivem a entrar, né, nesse setor aeroespacial, que é maravilhoso. E é isso. A gente tem que ter igualdade, equidade e tudo mais na aviação, que é o que precisamos. Então vamos lá. Papo de barzinho, hein? Certo? Como é que a Nirvana foi parar nos Estados Unidos? Nossa, quanto tempo a gente tem nesse papo de vazio? Bem, eu vim parar aqui de uma maneira. Adoraria ter sido, eu fiz esse plano. Não, foi pura coisas da vida mesmo. Eu fiz intercâmbio e fiz intercâmbio aqui, né? Fui no high school e fui incentivada pelos professores da escola a fazer o ACT, que é a versão do Enem, né, americano e tal. Uhum. E comecei a namorar com um americano também, que eventualmente chegou a ser meu marido, né? Então, e voltei para o Brasil, claro, né? Ia fazer. Eu desde pequena já estava interessada em ser engenheira, né? E quando eu estava no Brasil, comecei, inclusive, a faculdade na Universidade
estadual de Pernambuco, né? Mas era meio, principalmente para mim que queria engenharia mecânica, era limitado, né? O campo em Pernambuco, em Recife, e como eu tinha possibilidade de fazer faculdade nos Estados Unidos, eu tinha tido uma nota muito boa no ACT, então tinha possibilidade de Nossa, teve uma amiga da minha mãe que disse, se fosse minha filha que tivesse oportunidade de scholarship, eu fazia ela ir fazer faculdade lá. Mas na minha época era complicado, né? Uma coisa é você vir no intercâmbio, né, com uma família americana, outra coisa é você vir avulsa, né? Você ficar doente, eu filha única, era uma coisa assim meio complicada. Uhum. Mas aí, meu namorado, né, foi pro Brasil e tal, a gente conversou, e eu queria casar. Então, de casar, como assim casar? Eu vou casar daqui uns 5, 6, 7 anos, não tá no plano agora, né? Mas a gente conversou direitinho, ele disse, você faz faculdade lá e depois a gente volta pro Brasil. Uhum. Então, essa era a intenção, né? Aí eu vim, consegui uma universidade, nossa, a universidade era top de linha, né? Uhum. Maravilhosa, oportunidade, assim, que não se paga, né? Então, também estudei, assim, feito uma louca, intensamente, aproveitei o máximo a oportunidade que eu tive, e quando me formei, daí a vida acontece, né, eu resolvi ter filhos na faculdade, aí quando você tem filho fica complicada, já estava com a vida aqui um pouco mais estabilizada, uhum. E aconteceu de ter, na verdade, quem começou na aviação foi meu marido, ele começou a trabalhar na Boeing. Ah. Aí eu ficava... A ideia de voltar para o Brasil e tirar a oportunidade dele de trabalhar na Boeing, para mim era meio complicado, né? Então, eu digo, eu vou. Mas eu não queria, na verdade, trabalhar na mesma empresa que ele. Então, eu trabalhei numa outra empresa, mas era pequena, não tinha muita oportunidade. Aí, eu mudei para outra empresa, que era maior, mas a produção era uma produção muito suja, chegava em casa imunda, não era uma coisa assim, não era na cidade, era um pouco mais afastado, o pessoal gostava de campo, de caçar, né? Americano tem aquela... cultura de caçar, de gostar de caçar. Não era assim a minha tribo, né? Aí ela disse, por que você não tenta Boeing? Eu, não sei. Até cheguei a fazer uma entrevista com uma empresa de petróleo, também não gostei muito do ambiente. Uhum. Aí fui namorar, achei minha tribo, logo na entrevista. Eu cheguei na entrevista, e uma coisa que fizeram comigo, geralmente não fazem, nunca, nem sei de alguém que fizeram isso, mas para minha entrevista, eles me deram um tour da fábrica. E foi justamente no F-18. Aonde, a fábrica aonde? Aí... Em St. Louis. St. Louis. Em St. Louis. Uhum. Eu fiz faculdade em St. Louis e trabalhava na Boeing em St. Louis, né? E aí você já estava formada como engenheira? Como engenheira mecânica. Mecânica, tá. Na WashU. Washington University em St. Louis. Uhum. Aí eu fiz esse tour, eu disse, Érica, olha, eu não sei como é que foi a entrevista, mas só pelo tour do F-18 já valeu, se ele me oferecer, eu aceito. Não quero nem saber qual o salário. Nossa, não demorei nem 2 dias, eles me ligaram, você quer? Eu quero, com certeza. Aí perguntaram se eu queria trabalhar no C-17 ou no F-18. Eu disse F-18. Aí trabalhar. Olha, imagine, uma engenheira mecânica, a oportunidade de trabalhar na asa do F-18. Não existe. Não existe. Que sensacional. Ia trabalhar maravilhada, feliz, curiosa com tudo, ficava perguntando tudo, aperreava os operadores, como é que faz isso, como é que bota aquilo, não sei o que, tal. Era... Você era engenheira, quando você foi contratada, era engenheira de estruturas ou de sistemas? Ferramental. 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 Então, na equipe de estruturas, que a gente tem um Integrated Product Team, uma equipe integrada de produto. Então, tem engenheiro, tem os engenheiros de projeto estrutural, tem os engenheiros de... como é Strength Engineering? De reforço, de análise da estrutura, né? Tem engenheiro ferramental, engenheiro de manufatura, né? De montagem. Então, toda a equipe é integrada. Então, era uma equipe grande da estrutura do F-18. Devia ter mais de 80 por aí de engenheiros nessa equipe, só da asa. Muito legal.
Você aqui no Brasil morava onde? Nasceu onde? Eu morava em Recife. 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 Então, você nasceu em Recife? Eu nasci, na verdade, eu nasci em Teresina. Mas eu Olha. passei 9 dias em Teresina, porque meus pais trabalhavam na Chesf. Aí, quando eu nasci, eu morei por um ano numa empresa, numa cidade da Chesf, chama Boa Esperança, né? Onde estavam fazendo uma hidrelétrica. Minha primeira viagem de avião foi com 9 dias de vida. Quando eu saí de Teresina, me levaram de volta para Boa Esperança. Eu tinha 9 dias no avião da empresa. Que legal. Agora, ó, vamos segurar. Vocês estão vendo que o papo está ficando muito legal, né? Vamos segurar aqui, que eu quero entender depois como é que do F-18 ela foi parar na indústria aeroespacial. E vamos ver um pouquinho agora da Isabelle. Isabelle, você é bem mais novinha, né? Tá começando a carreira agora. Aí eu quero que você fale assim, de onde que surgiu o interesse pela aviação? Como é que está sendo o curso? Você já tem PP e está fazendo PC agora. Quais as dificuldades? Como é que você chegou lá? Conta pra gente um pouco tua história. Então, na verdade, desde criança, eu sempre gostei muito de aviação, né? Na época, quando eu era muito novinha, meus pais, a gente sempre ia pro litoral de São Paulo, né? Eu sou de Sorocaba, do interior de São Paulo, então a gente acabava passando por São Paulo, e na Avenida dos Bandeirantes, e ali bem na final, né, das cabeceiras ali, no 7. E eu ficava fascinada, né? Eu vi os aviões na época, ainda existia a Varig, a TAM, e aí eu Aham. passava, eu ficava fascinada, eu abria a janela do carro e eu ficava assim, nossa, avião, avião. E era um negócio assim incrível para mim. Mas assim, era uma admiração, né? Até então, aquela coisa de criança, quero ser astronauta, nada a ver. E aí, quando eu adquiri aquele pensamento de criança, né? Mas aí, cresci, a vida foi passando, e aí eu fui viajar de avião a primeira vez, quando eu tinha 15 anos. Estava indo para Orlando, tive a oportunidade de ir para lá. E era um voo de 13 horas. Então, eu estava na poltrona do corredor. Eu lembro que os comissários fizeram ali a serviço de bordo. A primeira coisa que eu fiz quando acabou o serviço de bordo foi ir lá na galley traseira, falar com os comissários. Fiz um monte de perguntas, fiquei um tempo, porque acho que umas 2 horas conversando com eles. Estava todo mundo dormindo e eu não conseguia dormir porque eu estava tão animada com aquele voo, a primeira vez que eu tinha viajado, que eu não consegui dormir. E aí eu fui lá bater um papo com eles, perguntei o que o comissário fazia, como era estar na aviação, como era trabalhar em um avião. E aí, assim, né, aquela admiração foi crescendo. Mas Aham. até então não tinha planos. Aí passei todo o meu colegial pensando o que eu ia fazer, né? As escolas, assim, eles focam muito nas 3 profissões coringa, né? São medicina, direito e engenharia. E eu Aham. pensava, tá certo, né? Eu vou tentar uma das 3. Aí passei na faculdade de engenharia também, fui fazer engenharia e fiquei um ano em Sorocaba. Depois eu pedi transferência de engenharia para São Carlos, que é uma cidade que também tem aí uma história de aviação, né? Tem o Uhum. Museu da TAM, tinha, né? O Museu da TAM, ele foi infelizmente fechado. E lá é o centro de manutenção da Latam, então a presença de aviação lá é muito grande, né? Uhum. E aí fiz amizade com alguns colegas. É engraçado que as primeiras pessoas que eu conheci na faculdade foram da engenharia aeronáutica. É muito engraçado. A aviação sempre esteve presente na minha vida, mas sempre um pouco assim, um pouco tímida, né? E aí fiz amizade com o pessoal da engenharia aeronáutica e teve lá em São Carlos eles fazem a Semana da Engenharia, né? Que é uma semana que tem uma semana toda que tem cursos, workshops. Aham. Então, me convidaram para participar de um dos cursos, e eu fui lá, troquei uma ideia com o pessoal, acabei conversando com um monte de gente, e justo nessa semana, eu já estava me sentindo meio estranha com o curso, com a engenharia, eu estava já meio, mas será que eu consigo terminar? Eu já estava meio triste, assim, porque não era uma coisa que eu estava me sentindo feliz, não tava rolando, assim, né, não estava indo. E aí, quando eu fui lá, troquei ideia com o pessoal, eu cheguei em casa e eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô num curso que eu não tô feliz,
meus pais estão investindo em mim, então, pô, não tá legal eu me formar numa coisa que eu não tô curtindo, né? E, vou trancar tudo e voltar para Sorocaba. Daí tranquei a faculdade, voltei para casa, e nisso eu fiquei uns 3 meses parada, eu não sabia ainda o que eu ia fazer, né? E foi engraçado que nesses 3 meses, a rota a minha casa, ela fica bem na rota de saída de Congonhas e Viracopos. Ah. Então, passa avião em cima da minha casa o dia inteirinho. E aí, eu ficava, assim, os meus dias pensando, e eu pensava, assim, eu ia até o quintal da minha casa, eu sentava, deitava, assim, no quintal, pegava o flight radar, ficava lá vendo, e aí eu olhava pro céu, passava um avião, eu falava, eu acho que daí é o A320. Aí eu olhava lá, A320. Eu olhava assim, esse aqui parece que é o 737. Aí eu olhava lá, 737. Aí eu ficava lá o dia inteiro fazendo isso, o dia inteiro. Aí eu pensei assim, tá, vou fazer o que da vida, né? Eu pensei, quer saber? Eu acho que eu vou para aviação, que é uma coisa que eu gosto, até então era um hobby, né? Eu falei, é uma coisa que eu me identifico, que eu gosto, e eu acho que eu vou me dar bem em aviação. E aí, quando eu fui pesquisar, né, não tem ninguém da minha família que é da aviação. E aí eu fui pesquisar. E quando eu vi o preço do curso de piloto, eu fiquei, meu Deus, e agora? É muito caro, o que eu faço? Aí eu encontrei o curso de comissário, né, comissário de voo, e é um curso mais barato, é um curso mais acessível. E como meus pais não são da área, eu falei, bom, eu vou tentar como comissário primeiro, e aí eu vejo depois se eu me identifico mesmo, se é o que eu realmente acho que é, né? E se eu me identificar, eu tento conversar com meus pais. E aí fui para Campinas, me mudei para Campinas, fiz o meu curso de comissário lá em Campinas. E foi assim, foi maravilhoso. Eu fiz o curso e eu me identifiquei 100%. Foi decisivo na minha carreira. Eu conversei até com, na época, o coordenador do curso, e ele faz curso de piloto, que você vai longe. E aí, fui falar com meus pais, né, e foi engraçado que meus pais, eles não gostam de avião de jeito nenhum. A minha mãe, ela até então nunca nem pisava no avião, porque ela 3 pessoas que estavam no Fokker 100, no acidente do Fokker 100 da TAM, eram da cidade da minha mãe. Então, assim, minha família é toda traumatizada com avião. E minha mãe morria de medo, porque ela conhecia, assim, conhecidos dela que faleceram. E aí, então, ela pegou um trauma muito grande. Meu pai só viajava de avião quando ia trabalhar, somente. A turismo, jamais. E aí, quando eu falei que eu ia fazer o curso de piloto, eles quase infartaram. Foi um surto coletivo muito grande na minha casa. Mas depois de muita conversa, a gente ficou uns 4 meses conversando muito sobre isso, e eu falando, não, é seguro. E aí meus pais, mas tem muito homem, e mas cai avião, e eu falei, não, é seguro. É mais seguro que andar de carro, o meio de transporte mais seguro do mundo, né? Não tem assim. E é mesmo, né? Tudo bem, tem muito homens. Mas, assim, que profissão? Tem várias profissões também que também tem muitos homens, e as mulheres estão lá tranquilamente. Aí consegui convencer meus pais a fazer o curso, e aí eu fiz o curso isso foi em 2017, né? E aí em 2018 eu comecei o curso de piloto privado lá em Campinas também. E aí durante o curso eu acabei fazendo amizade com um dos meus instrutores, e ele trabalhava em uma outra escola de aviação, e ele me levou nessa escola para fazer o meu voo de incentivo. E aí também foi, assim, o primeiro voo da gente é aquela coisa... Eu já tinha viajado de avião, mas o primeiro voo é um avião pequeno, de instrução. É como ver a asa do F-18 de perto, né? Já é picado ali na hora pelo vírus e acabou. Não tem que trabalhar nisso. Exatamente. Aí eu sabia que era um caminho sem volta, que era aquilo que eu queria mesmo. Aí, em 2018, ainda fiz o curso prático de piloto privado. Finalizei em julho de 2019. Já comecei direto o curso de piloto comercial teórico na mesma escola, também no interior de São Paulo. E logo que eu terminei o curso de piloto comercial, veio a pandemia. Aí fiquei parada, fiquei estudando, mantive meus estudos. E agora, em julho do ano passado, eu me mudei aqui para São José dos Campos, que é onde eu resido atualmente. E foi aonde eu entrei na SAFE,
Escola de Aviação, que é o local que eu estudo atualmente. E, assim, está sendo muito bom. Terminei as horas visuais do piloto comercial semana passada. E aí, na semana passada, também já comecei meu treinamento IFR, voo por instrumentos. E está sendo um desafio bem grande, porque o pessoal fala, né, que eu vou por instrumentos é a hora que o filho chora e a mãe não vê, né? Que é bem difícil. Então, eu estou vendo mesmo que é bem difícil, assim. A gente estuda o tempo todo, né? Nunca parece estudar. Mas está sendo muito gostoso fazer, é uma delícia voar. A emoção que eu tive no meu voo solo, É e a indescritível. navegação solo, né, que eu fiz na Safe, nossa, foi incrível. A sensação que a gente tem de liberdade e de responsabilidade ao mesmo tempo, de saber, nossa, essa máquina está na minha mão. Agora sou só eu e a máquina, né? E aí você começa a gente já tem um carinho muito grande pelo avião que a gente voa, mas a gente começa a criar uma conexão, assim, que a gente sabe o que o avião está pensando, parece. Você olha os instrumentos e fala, ele está pensando isso. Ele está querendo fazer alguma coisa. Então, é muito engraçado essa conexão, assim, que a gente tem. E está sendo muito gostoso, está sendo uma realização, assim, na minha vida. Eu acho que eu realmente legal. comprei. Eu tenho uma outra formação também, nesse meio tempo, eu acabei me formando em logística, mas só um plano B mesmo. Eu acho que é super importante a gente ter um plano B na nossa vida, né? A gente sabe que a aviação também é muito instável em relação à economia. Então, a gente vê agora pela pandemia, né? Infelizmente, aí muitos perderam emprego, no geral. Mas aí, por isso que é importante a gente ter um plano B. E acabei me formando em outra coisa, mas plano A, que eu quero seguir pelo resto da minha vida, espero nunca parar. É a aviação. Nirvana, então vamos lá. Você está lá em St. Louis, mexendo nos F-18, no Hornet ou no Super Hornet? No Super Hornet. Olha só, no Super gigantão. E daí isso foi lá há quanto tempo atrás? Há um tempão. Eu comecei e quando você em entrou 2004. Lá já é a Boeing, já é a fábrica da Boeing. Já é Boeing. Tá. E na fábrica tinha F-15 também. Oh, maravilhoso. Maravilhoso. Adoro F-15 também, mas meu preferido é F-18. Não, trabalhei por 5 anos, assim, direto no F-18 como engenheira, né, ferramental, mas adquiri alguns outros, alguns side jobs, né, alguns projetos e tal. Então, depois disso, eu fui escolhida para participar de um programa de rotação de engenharia. Então, eu trabalhei como na área de gerenciamento de... Ai, meu português. Pode falar supplier management, gerenciamento de fornecedores. Isso. E depois trabalhei no Systems Engineering, na engenharia de sistemas, e aí fiz uma transição para a equipe de pesquisa da Boeing, né? Uhum. Então, fiz um pouco de... Aí trabalhei várias coisas com pesquisa, até biocombustíveis para aviação, eu já trabalhei. Inclusive, tem um projeto muito legal que a gente fez aí no Brasil. Então, tive a oportunidade de trabalhar com inserção de tecnologia na Índia, em alguns outros países também, e depois resolvi voltar a ser um pouco mais de hands-on, né, na engenharia, e comecei a trabalhar na nossa equipe de compósitos, materiais de compósito, lá em St. Louis. Fiquei como líder do grupo, né? A gente tinha um laboratório e um grupo de engenheiros também, e depois disso foi quando eu fiz a transição para cá. Essas coisas assim de coincidência, né? Quando eu era gerente dessa equipe de compósito, eu fui chamada para uma reunião que tinha o meu chefe atual, né? Ele estava nessa reunião, a gente se conheceu, eu demonstrei interesse de trabalhar nessa área, e um ano depois, mais ou menos, ele ligou para mim e perguntou: ei, você ainda tem interesse em trabalhar aqui? Porque tem uma pessoa que está se aposentando.
Aí eu disse, tenho. Aí ele, então vem. E tem uns 2 anos e meio, estamos fazendo um trabalho muito bom, com muito valor. Então, trabalho duro, programa de desenvolvimento é pesado, assim, em termos de horário, né? A gente trabalha muito, mas é muito gratificante, muito gratificante. Que legal. E você está trabalhando em qual projeto hoje? Hoje, eu tenho uma equipe, né? Eu sou gerente da equipe de materiais e processos. Então, a gente é responsável, primeiramente, pelo Starliner, que é a nave, a cápsula que vai transportar os astronautas até a Estação Internacional Espacial, né? Então, esse é o que a gente está em desenvolvimento e tal. E temos também projetos proprietários, assim, que não dá para conversar, que são do governo americano, né? E também temos o foguete, o SLS, que está sendo feito na fábrica lá de Nova Orleans, mas tem uma parte da minha equipe que já está fazendo essa transição, porque o foguete vai ser lançado aqui, né? Então, a gente vai fazer o serviço do foguete. Que legal. Eu estou tentando falar com o Sérgio Sacani, ele tem um canal aqui no YouTube que chama Space Today, e ele teria provavelmente algumas perguntas muito interessantes para fazer para você, porque ele é apaixonado pelo espaço. Eu estou me apaixonando pelo espaço, é impressionante. Para mim era um choque tão grande de estar, né, é um privilégio. Você entra na fábrica, e é uma fábrica pequena em relação à fábrica de avião, né? Porque a gente só está, do Starliner, por exemplo, a gente só está fazendo 3 naves, né? Uma que foi usada para o teste, o Paddleboard Test, né? E tem 2 que vão ser as cápsulas que vão transportar os astronautas. Então, uma produção completamente diferente. Os materiais são bem específicos e tem que suportar condições extremas, muito frio, muito calor. Então, os sistemas são muito complexos. Para mim, o aprendizado está sendo impressionante. E eu tenho uma equipe maravilhosa, mentes brilhantes mesmo. É muito legal. Que legal. Eu sou um pouco fascinado também pelo espaço. E eu percebo, assim, quando eu vou em museus, que eu vejo tanto o ônibus espacial quanto foguetes, né? Eu percebo o quanto é diferente a engenharia de foguetes. E até o ônibus espacial, que tinha alguma coisa de avião, ainda assim é muito diferente tudo. Os materiais, a maneira de fixação. Eu acho fascinante também, mas eu confesso que eu não manjo muito do espaço, não. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam. Porque a gente falou, né, como é que vocês começaram, como é que vocês entraram, e só contando assim parece que é um negócio meio fácil, né, que é só ir lá e fazer. Mas tem não sei, existe um preconceito, uma barreira assim contra a mulher na indústria aeroespacial? Ou engenharia, ou matemática, ou... Isabelle, você quer começar ou quer que eu comece? Vocês podem falar também, uma bate-bola com a outra aí. A minha experiência tem sido... eu acho que tem muito que vamos lá fazer e se aparecer uma barreira, vamos ou aprender a pular, ou contornar, ou ir, ou derrubar mesmo, né? De frente. Tem um certo preconceito na indústria, infelizmente, tem um certo preconceito, mas não só na indústria aeroespacial ou aeronáutica, mas como de mulheres em engenharia em geral, né? A gente vê isso na parte de TI, engenheiros de software, a gente tem isso, piloto, né? Então, quando eu comecei, dava para ver, era muito ainda, eu acho que agora está sendo uma coisa assim mais leve, ainda tem, mas não é tão brusco, né? Não é tão diferente, uma coisa assim mais sutil.
Mas eu já tive, não quando eu trabalhava na banca, mas quando eu trabalhava numa outra empresa, você acredita que eu atendi o telefone, tinha uma pessoa que estava tendo algum problema com o produto, né, e ele estava, sei lá, berrando no telefone, a secretária veio para mim e disse, Nirvana, eu já tentei, os técnicos já falaram com ele disse que quer falar com o engenheiro. Eu disse, passa para mim. Aí eu atendi, imediatamente, eu disse que quero falar com o engenheiro. Aí eu disse, qual é o número do seu fax, por favor? Para que você quer meu fax? Para eu mandar meu diploma, olha. Qual o problema? Esse tipo de coisa, né? Você tem que levar. E entender, né? Logo no começo, eu tive aquela reflexão, não é um problema meu, é um problema dos homens de aceitar isso. Então, tem que ter um problema cultural, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos também, né? Mas a gente vai adaptando, e tem coisas assim que eu acho que, para mim, foi muito importante, ter aquela pessoa que você se inspira, né? Que é mulheres que já são engenheiras e já ultrapassaram isso, e o jeito que elas lidaram com isso, e eu só tenho a agradecer, acho que foram a geração prévia à minha, porque elas tiveram muito mais dificuldade, e também tenho o senso de responsabilidade, de fazer a minha parte, de dar exemplo, de ajudar as outras mulheres engenheiras, para que a próxima geração não passe, ou tenha um pouco melhor do que eu tive que passar, né? Uhum. Mas, nossa, já teve de tudo. Se me perguntar, eu já superei, já passei. Você acha que aí nos Estados Unidos é menos pior do que aqui, ou é o mesmo nível de machismo e de preconceito contra as mulheres no trabalho? Eu acho que é um pouco diferente, mas no final acaba sendo o mesmo, né? Eu lembro que eu fiquei chocada uma vez que eu estava aí num evento assim de aviação, e teve teve tipo uma eleição de quem era a mais gostosa. E eu olhei assim, como assim? Isso era estudantes, né, fazendo coisa com aeromodelismo e tal. E o pior é que elas não pareciam que tinham notado que isso não era uma coisa legal, né? Uhum. Então, eu acho que tem aqui, está um pouco mais atento a isso, mas em compensação tem coisas culturais aqui que são mais difíceis. Eu acho, por exemplo, no Brasil, se você tem que tirar um dia de folga para tomar conta de um pai, de uma mãe ou alguma coisa, isso não é visto como coisa de mulher, né? Uhum. Aqui nos Estados Unidos tem isso, né? Eu, quando comecei, por exemplo, se eu fosse tirar um dia para tomar conta do meu filho que está doente, né? A empresa, nunca tive problema com a minha empresa, né? Mas os colegas, aquela cultura, né? Tinha sempre uma brincadeirinha, alguma coisa assim, né? Então, mas tem evoluindo, e eu acho que a gente tem um certo papel, principalmente para pessoas que estão na indústria com um pouco mais tempo, de dar o exemplo e de uma certa forma, proteger a nova geração, né? Eu, por exemplo, se ver isso, eu chamo logo a pessoa para conversar, né? Olha, não é legal você dizer isso e tal. Eu acho que tem esse papel também. Tem, eu acho que, inclusive, as grandes empresas hoje em dia, elas estão muito preocupadas com essa questão, né, de gênero, de sexual harassment, e eu acho que já é uma preparação mesmo para que as novas gerações já vejam isso de uma maneira natural e não de uma maneira sexista. Isso está acontecendo em todas as grandes empresas, e quer a pessoa queira ou não. O fato é que se isso é contra o que uma pessoa pensa, ela não vai ficar trabalhando numa empresa que os valores da empresa são diferentes do que ela pensa, né? Então essa pessoa vai ter que sair, e cada vez vai ser menor o espaço dela no mercado de trabalho, porque tem que se adequar. E você, Isabelle, como foram os seus percalços? Então, começando, eu acho que a gente tem que abordar isso de uma forma histórica, né? Até uma coisa que eu estava pensando até esses dias, que nós mulheres, nós não somos acostumadas a estar indo atrás dessas profissões desde criança. Então,
na escola ou até na família, os pais assim acabam falando, mas vai para uma psicologia, uma coisa, mas é uma coisa que tem um pouco mais de mulher, né? Então a gente vê isso até ao longo da nossa graduação, da nossa vida escolar, né? Então é uma coisa cultural, acaba sendo, infelizmente, uma coisa um pouco mais cultural, mas é legal que ao longo das gerações mais novas está sendo quebrado. Então até a aviação mesmo, na época que eu estava no colegial, né, eu já gostava, mas o acesso à informação era muito mais difícil. Então, a gente não era incentivada a ir para uma engenharia mecânica, a ir para uma área de aviação, piloto de avião. A gente não era, nós não éramos motivadas a irmos para astronomia, por exemplo. Então, essas coisas assim acabam, querendo ou não, influenciando na nossa escolha de formação. Eu acho que é até por isso que ainda o número de mulheres é muito baixo na aviação, porque não é incentivado pela sociedade desde criança. Nós, mulheres, só somos incentivadas a entrar na aviação desde criança se a nossa família já é da aviação. Então, para perpetuar essa questão de família mesmo, poxa, eu sou da área, quero que meu filho também seja, então tem essa motivação. Mas a gente que não tem ninguém da aviação na família, a gente não é motivado, a gente nem ouve falar que existe a possibilidade de ser piloto de avião. Muitas pessoas pensam que piloto de avião é militar só, nem é civil. Pessoas pensam, até eu pensava na época, que era um negócio impossível. Nossa, deve estar muito longe da minha realidade. E, então, eu nem pensei em ir atrás, eu já fui direto naquelas profissões que eram incentivadas no colegial. Então, isso acaba que também, com essa informação sendo difícil de ser trazida para a gente, isso acaba que poucas mulheres muitas vezes querem fazer o curso, mas essa informação não chega, de que não é impossível, de que dá para ser feito, a gente corre atrás, a gente trabalha, a gente estuda, e sim, a gente consegue. Então, é engraçado que até uma das perguntas assim, que eu mais ouço, quando surge o assunto de eu falar, estou estudando para ser piloto de avião, uma das perguntas que eu mais recebo é, nossa, mas mulher pode ser piloto? E aí, hoje em dia, então a gente fica até meio que sem palavras, assim, olhando, sim, mulher pode fazer o que ela quiser. Então, a gente ouvir esse tipo de pergunta até hoje incomoda um pouco. Mas desde que eu entrei na aviação, pouco tempo, né, eu notei que essas perguntas foram diminuindo cada vez mais. Então, hoje, por exemplo, se alguém me perguntasse isso hoje, eu ainda ia ficar um pouco chocada. Mas eu tento passar o máximo para as pessoas que sim, que a gente pode fazer o curso, sim, que até algumas pessoas perguntam, mas nossa, mas os requisitos são os mesmos? Sim, são os mesmos. Então a gente tem até uma regulamentação da ANAC, que é o RBAC 61, que é um documento oficial que é aberto, qualquer um pode acessar, que fala justamente sobre os requisitos para tirar licenças, habilitações e certificados na aviação. E os requisitos são os mesmos, a nossa formação é a mesma, não tem nenhuma diferença, é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Então, assim, é engraçado a gente ver que nós não somos motivadas a isso, a gente só é motivada quando a gente vai atrás. Né? Sabe que você ia falar alguma coisa, Nirvana? Não, uma coisa que eu tive diferente da Isabelle é que meu pai era engenheiro, meu tio é engenheiro, então eu tinha essa certa facilidade, e eu acho que quando as pessoas perguntam qual foi a diferença, quando criança, eu gostava de brincar com coisa que seria relacionada à engenharia. Por exemplo, eu desmontava coisa, quebrava outras coisas. Mas eu desmontava. Sempre, lembra daqueles telefones que tinha cheio de botãozinho e tal? Eu desmontava o telefone, colocava de novo. Às vezes tirava algumas peças que eu achava desnecessárias, mas continuava funcionando. Teve uma que eu não consegui colocar de novo, eu desmontei, foi a máquina de escrever do meu pai. Lembra aquelas máquinas que é cheio de coisa? Eu desmontei e depois não consegui montar de novo. Foi a única coisa que eu não consegui montar de novo.
Mas meu pai, ele incentivava, ele não reclamava, né? Não é, ei, pare com isso não é coisa de menina. Nunca teve isso na minha casa, né? E eu acho que tem isso, né? Em vez de deixar a criança brincar com o que ela quer brincar, porque eu brincava de boneca também, mas brincava de trem, de carrinho, de tudinho. Então, eu acho que é essa coisa, o peso da sociedade de menina tem que ser assim, menino tem que ser assim, em vez de deixar o que é que a aptidão que você tem de florescer naturalmente, e daí você escolher a sua profissão assim, né? Uhum. Eu acho que isso, em vez de ficar prestando atenção no que a sociedade impõe a gente. Eu estava pensando, enquanto ela estava falando ali, né, sobre a falta de incentivo e tudo mais, eu acho que existe, hoje se fala bastante em racismo estrutural, né, e vamos pegar, por exemplo, na época da Segunda Guerra, quando a maioria dos homens foram combater, e precisava de mão de obra para produzir aviões, produzir armamento, e não tinha, eram mulheres, porque os homens estavam na guerra. E as mulheres produziram milhares de aeronaves, e tem um grupo especial que chama WASP, que era um grupo especial de pilotas que transportavam esses aviões da fábrica até onde os pilotos iriam pegar, alguma coisa assim. E se não fosse as mulheres, a guerra não teria o desfecho que teve, sem a ajuda. E essa parte toda não aparece, você não vê muitos documentários disso, você não vê uma propaganda disso. Tem aquele pôster famoso, Yes We Can, né, tipo uma pin-up fazendo assim, Yes Rosie We Can. the Riveter. Yeah, isso. A Rosie. Rose the Riveter. Mas e aí, com o tempo, isso vai sendo, né, apagado, assim, vai evanecendo e não se fala mais muito nisso, ao ponto de uma pessoa perguntar, nossa, a mulher pode ser piloto? É uma falta de conhecimento gigantesco de toda uma história que a mulher tem na aviação. Inclusive, se eu não me engano, a primeira pessoa que voou em um dirigível depois do Santos Dumont foi uma mulher. Foi uma mulher. Foi. Então. Lá em Paris, inclusive. Lá em Paris. E de acordo com a história, foi a única pessoa, o único outro piloto que o Santos Dumont deixou no avião, no dirigível dele. Exato. Tá vendo? E é assim, essas coisas não são divulgadas, entendeu? Dá uma certa tristeza, assim, porque eu leio bastante sobre história da aviação, e aí eu fico, nossa, olha quanta coisa a gente podia falar. Inclusive vai sair ainda, né, que a gente está em março, esse mês ainda vai sair um vídeo da Ada Rogato e da Nésia Pinheiro Machado, que foram duas pioneiras no Brasil. Eu já falei da Teresa de Marzo, que foi a primeiro brevet brasileiro, e agora vou contar a história da Nésia e da Ada Rogato, que é sensacional a história delas. E para ver justamente se, né, as pessoas começam a... Eu vou tentar fazer esse incentivo. Obrigado. E até eu estava falando com a Mila, né, que é minha esposa, acho que no vídeo de ontem, que foi sobre o 747, que ela fala, quando a gente começou o canal, era 1% da nossa audiência era feminina. E a gente começou a batalhar nisso. Não, a gente precisa aumentar isso, a gente precisa trazer mais mulheres para cá, para o canal, porque é importante essa divisão. E hoje a gente já está, acho que com mais de 10% da audiência do canal são mulheres. Isso é muito, muito bom. E a gente quer que cresça cada vez mais. Ótimo. Tem quando eu comecei, né, no F18, eu trabalhei num projeto e eu conheci uma senhora chamada Nelda Lee. Você conhece a Nelda? Já ouviu falar? Não. Ela foi a primeira, se eu não me engano, ela foi uma das primeiras pilotos do F-15. Ela era piloto de teste da Boeing. Eu acho que eu sei quem é. Acho que eu sei quem é agora que você falou. Ela é maravilhosa. Então, ela era diretora da equipe de testes de caças, né? Então, era F-15, F-18, e ela tinha brevet em tudo. Assim, uma pessoa maravilhosa, muito inspiradora. Então, era muito legal. Porque tem um legal
da Boeing é que tem umas mulheres assim que você fica teve uma que ela foi capitã daquele voo longo, né, que quebrou o recorde do 777. Eu tive a oportunidade de conhecê-la também. Muito legal, muito legal. E isso são pessoas assim que a gente trabalha, que a gente colabora, mas se você ver a história, tem muita gente, muita mulher pioneira. A Amelia Earhart uma escritora, né? Então, mas você tem que caçar essas histórias porque eles não colocam, fica tudo... A WASP, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir num painel delas, e ela contou uma história que eu fiquei pasma. Ela disse que o treinamento que ela teve, e olha, era aqueles caças de Segunda Guerra Mundial que não tinha canopy, né? Então ela estava aberta, né? Imagine. O treinamento feito por um homem foi tão rápido que todas elas colocaram paraquedas ao contrário e ele não viu. Então elas estavam em treinamento com paraquedas colocado errado. Nossa. Imagine se tem um acidente, alguma coisa, né? E foram maravilhosas, maravilhosas. Realmente a história é recheada desses exemplos, assim, sabe? Mas é aquilo que a gente está falando, né? Tem mais publicidade o lado masculino do que o lado feminino. E cabe a gente mudar isso, né? Exatamente, a gente até vê, assim, eu não posso dizer com tanta certeza porque eu ainda não trabalho em linha aérea, né? Mas eu estava vendo um vídeo que foi publicado em 2018, no YouTube também, que fazem entrevista com várias pilotos, mulheres aqui brasileiras, né? E elas falam justamente sobre isso também, dessa questão do incentivo, e que é difícil mesmo a gente ter acesso a essa informação, né? Até por isso que é importante ter os canais de aviação no YouTube, que são hoje a melhor ferramenta de levar informação para as pessoas, porque a gente ouve esse tipo de comentário, principalmente de pessoas leigas, que são ali os passageiros, que não sabem muito de aviação, e aí a gente até eventualmente ouve comentários assim, nossa, mas você que vai pilotar esse avião, aí você sabe, né, como que faz, você está preparada. E sim, a gente está preparada, né, mas assim, a gente vê que esses comentários vêm diminuindo cada vez mais conforme a informação vai indo para as pessoas, né? Até teve uma das pilotos que falou nesse vídeo, é uma comandante internacional, e ela falou que teve uma pessoa que foi embarcada no avião, e quando descobriu que ela era a comandante do voo, a pessoa surtou, ficou assim, não quero, não aceito, não pode, eu quero outro comandante, e aí a pessoa não aceitou ser desembarcada, falou, não aceito ser desembarcado, não quero desembarcar. E aí essa comandante teve que acionar a Polícia Federal para ir buscar o passageiro. Então, assim, essas situações acabam acontecendo até na aviação geral também. Às vezes, eu estava ouvindo até um podcast da comandante Aline, que ela também comenta uma situação um pouco parecida, que teve um passageiro que também meio que não quis embarcar, aí falou, mas eu pedi outro comandante, né, ficou uma situação um pouco chata. Então, a gente vê que conforme a informação vai chegando nas pessoas, a gente vai passando que também, sim, a gente estuda também, a gente também está preparada, a gente também trabalha tão bem quanto os homens, tão bem preparada quanto os homens. Então, a gente passando essas informações para o máximo de público possível, as pessoas também começam a entender que a aviação é segura, que sim, a gente estuda muito para ser seguro. Então, isso é muito importante para a gente. Na verdade, se sente muito feliz assim, de ver que está mudando. Eu acho até que, na verdade, vocês são até melhores, porque toda hora você tem que estar provando que você é capaz de fazer aquilo. Sabe, é como se assim, a sociedade espera que um cara vá fazer isso normalmente. E aí quando é uma mulher, não, ela tem que fazer no mínimo igual. Então toda hora você está tendo que provar que você é capaz, aí você acaba sendo mais capaz, porque você tem que estudar mais para provar para eles que você pode.
E aí acaba sendo melhor, uma melhor engenheira, uma melhor pilota. Na verdade, é isso que acontece. Exatamente, a minha experiência é essa. E uma coisa interessante é que eu vejo que quando você tem uma mulher que vai na área de STEM, né, que é ciências, engenharia, matemática, né, e tecnologia, é porque é dom mesmo, ela quer. A faculdade é difícil, tem muita barreira para a pessoa entrar. Então, é uma pessoa que quer mesmo, que está ali porque gosta e se dedica, enfrenta as dificuldades e acaba sendo um profissional melhor, justamente pelo que você estava falando, Lito. E a gente vê isso nas engenheiras da Boeing, a gente vê isso nos pilotos, e não quero dizer nisso que eu estou desmerecendo o trabalho que usamos de jeito nenhum, mas é só que as barreiras que têm que ser ultrapassadas, a gente tem que enfrentar mais, então acaba que a gente fica sendo no mesmo nível, até um nível mais elevado. Sim, até mesmo porque a gente até perde boas vagas de trabalho por ser mulher, né? Até já ouvi comentários de pessoas falando, mas isso mais na aviação privada, né? Daquela pessoa que tem um avião e precisa de piloto para voar o avião particular. E aí a gente vai atrás para saber os pré-requisitos, tudo. A primeira resposta que a gente recebe: mas não contrata mulher. Mas porque mulher tem filho, e aí a mulher vai ficar grávida, vai ficar sem voar, depois ela vai ter filho, e vai ter que cuidar da criança. Ou já ouvi comentários também de: mas tem que pagar quartos separados para o comandante homem, ou para a comandante mulher e para o copiloto, e aí é um custo a mais que tem. Já ouvi até comentários assim de pessoas falando: mas a esposa do patrão vai ter ciúme da piloto mulher, então não quer mulher também para voar. Então, isso mais na aviação geral. Na aviação comercial, isso não acontece. Mas na aviação geral, a gente acaba vendo esse tipo de coisa ainda acontecendo, né? De, às vezes, até um pré-requisito da mulher não ter filhos e ser solteira. Então, a gente acaba perdendo oportunidades de trabalho, sendo que a gente nasceu assim, a gente não tem culpa de ser mulher, e a gente é capaz também. Então, a gente tem que trabalhar realmente em dobro para mostrar que esse tipo de coisa não tem que existir, né? Que não é, porque que a gente, historicamente, a gente é associada à família, a dona de casa, que leva o filho lá, tá doente, leva no hospital. Não, a gente pode acabar delegando essas atividades para outras pessoas tranquilamente. Então, inclusive, não é porque só a gente é mãe que só a mãe pode levar. Não. Por que outra pessoa também não? Inclusive, por lei, não pode haver esse tipo de Exatamente. discriminação baseado em, não, mulher pode ficar grávida. Isso é absurdo. É óbvio, a mulher deve ficar grávida, inclusive, porque é assim que a humanidade se mantém. Então, eu imagino que no passado isso era bem maior. Se ainda existe hoje, primeiro é um negócio contra a lei, segundo, está cada vez mais diminuindo isso. E vai chegar um ponto que vai se extinguir pelo aquilo que a gente estava falando antes. Tem que se adaptar ao mercado. E empresas que não se adaptam, seja ela uma pequena empresa ou uma grande corporação, não vai para frente. Porque o próprio indivíduo não vai querer trabalhar numa empresa que ele se sente intimidado, ou que pode haver retaliação só porque é homem ou mulher, ou é transgênero, ou qualquer coisa assim. Então, é um caminho sem volta esse, de igualdade. Justamente. Eu achei uma vitória muito grande, há alguns anos atrás, a Boeing fez que aqui nos Estados Unidos, coisa assim mais cultural, né? A lei não prescreve para as empresas pagarem por licença maternidade, nem paternidade, né? Então, as empresas fazem porque querem ser boas empresas e querem atrair talentos, né? Pessoas boas e tal. Então, para facilitar a minha vida depois, eu resolvi ter filho durante a faculdade. Não recomendo, foi uma loucura, mas eu tive meus filhos durante a faculdade, os dois.
Então, mas a empresa, há alguns anos, ela colocou licença paga e fez como de qualquer, independente do sexo. Então, se você tem filho, tanto homem como mulher, você tem 12 semanas pagas. Eu acho isso uma coisa assim, entre igualdade, achei fantástico. Sim. Agora, interessante é que os homens uma certa reticência primeiro para usar isso, né? Teve uma pessoa que trabalhava comigo, chegou, olha, eu vou tirar 2 semanas. Eu disse, mas você tem 12. Ah, mas eu acho que eu vou tirar só 2. Eu disse, por quê? Não, você vai ficar 12 semanas. A pessoa, não, a gente se vira, a gente dá um jeito, você tira as suas 12 semanas, vá lá, porque você é pai, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, porque não é eu tive meu filho, mas eles têm pai também, né? Então essa coisa assim tem que dividir, não é minha tarefa só tomar conta de filho, né? Isso é uma coisa que tem que ser dividido com com o pai deles, né? Sim, eu acho que isso até veio da Suécia. A Suécia acho que ou é 9 meses ou 1 ano de licença e maternidade. E pode ser dividido meio a meio entre o pai e a mãe. Então, a família tem direito a esses 9 ou 12 meses que eu não lembro agora. E aí, tipo, aí o homem escolhe, eu quero ficar 2 meses, você fica 7 ou qualquer coisa assim, entendeu? Mas é para a família, porque realmente o filho que nasceu, ele depende do pai e da mãe. Com certeza, com certeza. Exatamente, até fui. Pode falar. E isso foi quando alguém me pergunta assim, qual foi uma coisa assim que ajudou a sua carreira? Eu disse foi a escolha do meu parceiro de vida, né? Porque ele realmente tanto eu apoio ele na carreira dele, já fiz várias adaptações, como ele faz o mesmo com a minha, né? Então, essa coisa, assim, de igualdade entre nós dois, dele ajudar em casa também, dele ajudar com as crianças, né? De eu poder viajar e ele segurar as pontas, me dá uma liberdade enorme de seguir a minha carreira, e eu acho que isso é importante, porque para eu ser uma pessoa feliz, para eu ser uma boa mãe, uma boa esposa, eu tenho que estar um balanço, né? Eu não posso ficar num e no outro. Então, eu acho que é muito importante isso, ter essa parceria com quem você escolhe dividir a sua vida. Sem dúvida. Agora, vamos fazer um exercício aqui. Agora, você está participando de um projeto de lançamento de um foguete que vai para a Estação Espacial Internacional, né? E de lá pode ir para Marte, por exemplo. É uma cápsula, e a cápsula é a nave espacial, né? O foguete é uma outra parte, né? Certo. Então, o projeto da cápsula do Starliner, né? Ele vai ser colocado num foguete da United Air Launch, que já existe, né? E ele vai para a Estação Internacional, né? E o foguete, o SLS, ele é um foguete bem poderoso e vai usar uma outra cápsula, uma outra nave, né? E atualmente ele vai para a Lua, né? Mas ele tem a capacidade de ir para Marte ou algum outro. Ele é bem poderoso. Ele ainda está em construção, né? Mas vai ser o foguete mais forte, né? De um lançamento mais potente da atualidade. Mais que o Saturno V foi na época. E eu vou querer estar nos Estados Unidos para ver o lançamento. Eu tô doida para ver o lançamento. E eu tenho a facilidade de poder ver o lançamento da base, que eu trabalho a fábrica que a Boeing faz a Starliner é dentro da Kennedy Space Center, então eu tenho que chato. É péssimo. Então eu tenho um crachá da NASA, né, como contractor da NASA, então eu posso entrar e tal, muito legal. Eu geralmente, quando é um lançamento assim, eu me segurei, eu passei mais de 1 ano aqui, podendo ver lançamento, mas eu nunca vi um lançamento. Eu vou querer ver o lançamento da minha nave espacial, né? A gente teve um lançamento em dezembro de 2019. Então, o primeiro lançamento que eu vi foi lá. Acordei de manhã bem cedinho, na verdade, umas 3 da manhã. Cheguei lá de 4 da manhã. O lançamento, uma sensação maravilhosa, né? A gente teve o lançamento. Aí os outros eu geralmente vejo aqui de casa, né? Mas quando eu tô lá, eu sempre saio assim do prédio para ver, porque é muito legal. Principalmente os noturnos são maravilhosos, né? E é provável que tenhamos também. São quantos tripulantes nessa cápsula?
nessa nave? Na cápsula, a configuração que eles colocaram, eles podem colocar até 7, né? Mas eles sempre fazem, a NASA resolve quanto que vão colocar, porque eles podem levar mais carga, né? Então no lançamento de teste que eles vão fazer, vai ser dois astronautas, né? Uhum. Mas eles podem mudar a configuração dependendo de como eles quiserem, né? Tá, é que eu fico pensando nessa viagem para Marte. Com certeza vai ter mulher ali junto também, né? O astronauta de teste tem a Nicole Mann, que é mulher. E olha que coincidência, ela começou como piloto do F-18. Olha só. Maravilhosa. Maravilha. Maravilhosa. Eu tenho uma história muito engraçada de piloto do F-18. Eu fui numa conferência uma vez, eu maravilhada, né, com o F-18, e estava trabalhando na Boeing mais uns 2 anos, mais ou menos, né? Aí eu fui numa conferência que chama Women in Aviation, né? Conheço. Mulher na aviação, né? Aí eu estava descendo do primeiro dia, né? Tava descendo no elevador, encontrei uma piloto, né? Tava uma mulher em farda, né? Aí, oi, como vai? Aqui, geralmente, quando você encontra alguém de farda, você diz obrigado por seu serviço à nação, né? Eu agradeci pelo serviço à nação. Aí ela disse, e você tá aqui fazendo o quê? Eu disse, eu trabalho na Boeing, sou engenheira do F-18. Ela, você é engenheira do F-18? Que legal! Aí eu meio assim, né, que eu fixei primeiro assim, é legal, eu gosto muito. E você faz o quê? Eu sou piloto do F-18. Nossa senhora, você é piloto do F-18, que maravilha! Assim, impressionante, né? Foi engraçado. Mas somos quase alienígenas, né? Eu impressionada com ela impressionada comigo. Que ótimo. Ai, gente, foi muito legal esse bate-papo, assim, eu acho que não é só porque é março, tem que ter sempre mais mulheres conversando aqui no canal, a gente vai batalhar para isso, mas eu agradeço muito vocês terem dedicado o tempo para vir aqui falar nesse mês de março, conversar um pouco com a gente. Eu não sabia que tínhamos uma engenheira aeroespacial brasileira trabalhando lá na Boeing com crachá da NASA, isso é maravilhoso, assim, a gente serve de incentivo. Esses dias no Twitter teve uma menina que ela tirou uma foto e ela está naquele green screen que tem no Kennedy Space Center para você tirar foto como se estivesse no espaço. E ela estava pedindo ajuda porque ela quer fazer o curso de astronauta na Rússia. E eu retuitei, eu colaborei com a vaquinha que ela está fazendo. E eu falo, nossa, é isso, sabe? A pessoa tem o sonho ela quer ser astronauta, então vai ser astronauta. Se fosse um rapaz, eu também ia ajudar da mesma maneira. Mas eu fiquei muito feliz de ser uma mulher fazendo isso. E eu quero que cada vez tenha mais incentivo, assim, que chegue a 50% de pilotos mulheres e pilotos homens na aviação. Vai ser bom para todo mundo. Com certeza. Agradeço muito a oportunidade, um prazer enorme. E parabéns pelo canal e continue incentivando as mulheres. Obrigado. Isabelle? Também agradeço pela participação. Eu espero também que a gente possa ajudar outras meninas que queiram, que a gente possa, de alguma maneira, incentivar mais mulheres. Eu acho que vai ser muito legal se a nossa participação aqui, pelo menos, brotar uma sementinha na cabeça de alguém. Eu acho que o nosso trabalho aqui já está feito. Verdade. Então, eu agradeço muito a participação. É uma honra, novamente, estar aqui no seu canal. E é isso. Eu espero que, de alguma maneira, a gente esteja incentivando cada vez mais mulheres, porque é isso que a gente quer. A gente quer 50%, até, né, mais aí. A gente quer dominar tudo. E a gente fica muito feliz de ver cada vez mais mulheres escolhendo essas áreas. E espero que vocês se incentivem de alguma maneira. Legal, porque tem muitas crianças que assistem o canal também. E vendo onde vocês chegaram, o caminho para chegar lá, eu acho que serve de incentivo, sim. Elas vão... Ficou plantada a sementinha, depois a gente colhe lá na frente.
Muito obrigado, pessoal. Vocês que acompanharam aí, espero que vocês tenham curtido. E vai ter mais. Não percam o vídeo que vai sair da Anésia e. O que mais? Esqueci. Da Amília? Não, não é da Anésia e da. Nossa, falhou o nome, eu falei dela agora há pouco. Gente, como é o nome da moça? É a idade, né? A gente perde. Ada Rogato. Não cheguei a digitar no Google, mas eu lembro. Lembrou? Então é isso, pessoal. Obrigado para vocês que acompanharam aí. Não percam o vídeo que vai sair com a Ada Rogato e a Nésia Pinheiro Machado, duas pioneiras. Esse vídeo vai ser um vídeo em colaboração com o Bueno. Se você não conhece o canal do Bueno, não perca. Ele conta histórias sensacionais aqui no YouTube. E espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Um grande abraço e até o próximo voo.